Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Mente e Cérebro, com Rui Matheus Joaquim. O psicólogo Rui Matheus Joaquim tem livros publicados, é professor universitário e doutor em ciências, com ênfase em neuropsicologia. Toda sexta-feira ele também está junto com a gente aqui no Nova Manhã com a coluna Mente e Cérebro. Nas últimas semanas, o Rui vem falando sobre as estratégias de enfrentamento de problemas. Como que você lida com isso, gente? E ele já falou de fuga, esquiva, também resignação e submissão. Hoje a pauta é exatamente o enfrentamento. Rui, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, minha linda. Como é que você tá? Eu tô ótima e curiosa para saber, né? Como enfrentar os problemas de frente, de olho fechado, viro as costas, não quero nem saber. Como é que faz? Bem, como eu venho explicando para vocês aqui na coluna, né? O nosso cérebro tem um sistema de luta, fuga ou congelamento. A luta, fuga, o congelamento, a resignação, eu já expliquei para vocês. Mas temos também a luta, né? Há situações na vida em que nós não podemos evitar, nós temos que enfrentar. Então a luta, ela faz parte dessa dimensão em que quando o nosso organismo, o nosso cérebro aprendeu ao longo da evolução, que em algumas situações elas não podem ser evitadas, né? Elas precisam ser enfrentadas. Nós temos, por exemplo, em regiões do nosso hipotálamo, né, alguns núcleos em que quando eles disparam, por exemplo, a gente demonstra raiva, né? Então a raiva é uma forma enérgica de ter que lidar com alguns obstáculos que às vezes se apresentam para nós, né? Como se nós tivéssemos que enfrentar, empurrá-los, né? Se você pegar um bebezinho, segurar os bracinhos dele ali, aquele obstáculo, né? Ele vai energizando ele de uma irritação que o leva a querer romper, a quebrar com aquilo, né? Então, diante da vida é assim, né? A natureza nos dotou dessa capacidade de entender que em algumas situações a gente precisa se impor. O que acontece é que dentro de uma faixa de normalidade para uma condição psicopatológica, né, existe uma variação de modos como esse enfrentamento ele pode se dar. Via psicoterapia, via acompanhamento psiquiátrico, nós vamos ajudar as pessoas a terem enfrentamentos diante da vida de uma forma assertiva, de uma forma inteligente, né? Eu costumo dizer, até para alguns pacientes meus, né, que nós às vezes precisamos ser como a água. A água ela não necessariamente ela bate de frente com os obstáculos, criando traumas que racham tanto o objeto quanto a gente mesmo, né, nessa incidência, nessa trombada, né? Mas a água ela contorna esses obstáculos. Então, nós podemos ter diferentes formas de enfrentamento. Às vezes, o modo como nós estamos enfrentando situações que são inevitáveis, elas estão sendo, na verdade, a fonte dos problemas que nós estamos evitando, não por estarmos enfrentando, mas por estarmos enfrentando de determinadas maneiras que às vezes criam mais problemas do que ajudam. Então, quando nós falamos aí do enfrentamento, nós estamos falando de uma tentativa de lidar com uma situação de frente, né? Mas que precisa ser desenvolvida de forma assertiva, de forma, como é que eu vou dizer, adequada, inteligente, né? Para que isso não cause mais prejuízos do que o próprio problema em si. Então, quando eu vou enfrentar uma situação, né, em que eu precise, por exemplo, reivindicar algo, porque eu sinto que de algum modo aquela situação ela é injusta, eu posso abordar, né, a pessoa com quem eu tenho que tratar ou a situação que precisa ser resolvida de muitas maneiras, né? É o que eu costumo dizer sempre para os meus pacientes, né? Entre 8 e 80, né, não me falha a memória, são 72 possibilidades. Nós não precisamos, por exemplo, tomar medidas assim exageradas, né, nessa dia ou ir para os extremos, né, na hora de tomar uma atitude. E o enfrentamento assertivo, ele se dá dessa maneira, né? De que maneira eu posso, da forma menos prejudicial possível, negociar uma situação, reivindicar algo, né? Fazer uma negociação. E o que acontece é que algumas pessoas que estão sob condições psiquiátricas, né, elas acabam tendo formas muito disruptivas, né? Muito
às vezes agressivas, né? De realizar alguns enfrentamentos, o que acaba criando mais problemas do que soluções. Né? Então, se você sente de alguma maneira que a maneira como você tem lidado com as situações, ela tem te trazido mais prejuízo do que benefício, talvez seja a hora de você procurar uma ajuda especializada, porque esse comportamento ele pode estar sendo altamente desadaptativo e problemático para a sua vida. Ô, Rui, você falou assim, de que maneira, né, quando tem um problema, você pensa, de que maneira eu posso resolvê-lo? Isso, às vezes, tem pessoas que pensam hoje mesmo, resolve, mas tem pessoas que não é que elas empurram para debaixo do tapete, mas elas esperam um pouco mais. O tempo, nesse caso, também interfere? Depende de que circunstâncias nós estamos tratando, né? Como a gente não tem aqui uma descrição exata de qual é o contexto, de qual é a adversidade, é possível que em algumas situações, algumas decisões precisam ser tomadas de modo mais célere, né? de modo mais rápido, e outras podem gozar de uma disponibilidade de tempo que te permita fazer uma ponderação mais a médio e longo prazo. Mas tudo depende de qual é a circunstância em si. Né? Cada caso no seu caso, né? Cada caso no seu caso. E de toda forma, eu acho que a terapia ela ajuda muito. De toda forma, acho que se a gente puder investir, porque eu sempre falo que é investimento. Invista, né, um tempo para saber de si, para buscar ajuda para si, né? Porque quando vier esse enfrentamento, a reação, né, que seja assertiva. E uma coisa que eu costumo dizer sempre, a gente tem negligenciado a necessidade do enfrentamento. A luta, ela faz parte da natureza também, entende? Nós temos, eu particularmente tenho observado uma epidemia de fuga esquiva. As pessoas evitam ter que lidar com situações difíceis, elas evitam, né, procrastinam essa situação de ter que ser resoluto em algumas situações, né, ser assertivo, de resolver, e acabam protelando isso. E esquecem, né, que a vida também, ela também premia aqueles que têm a coragem de enfrentar as situações, né, que se apresentam em nós. Aquilo que eu digo sempre, tem um ditado que diz, né, eu não me lembro bem a fonte, a origem agora, né, que maus tempos forjam bons homens. Bons homens forjam bons tempos e bons tempos forjam maus homens, né? Até porque você colocou o pé fora da cama, vai ter que acabou. Enfrentar. É combate. Então, assim, esse exercício de empoderamento, esse exercício de fortalecimento, de entender que o combate ele é necessário, né? Daí uma dica que eu dou aos pais, para a gente poder ir finalizando, sei que o nosso tempo é curto, ajudar, colocar os seus filhos, por exemplo, em esportes de combate é uma coisa muito benéfica. No judô, no jiu-jitsu, no karatê, né? Sobretudo essas artes marciais mais tradicionais, né? Elas ajudam o seu filho a desenvolver um senso de combate, de enfrentamento, mas também de aprender a lidar com a derrota, né? De aprender a entender que você não fracassa quando você erra, né? Ou quando você falha, mas você fracassa quando você desiste. E que por mais que por exemplo, no jiu-jitsu a gente aprende, né? Por mais que um adversário, uma situação, ela seja maior e mais forte do que você, sempre há uma alavanca, sempre há um modo de você tirá-lo de cima de você imobilizá-lo, de você finalizá-lo. Então, uma boa maneira de você desenvolver a capacidade de enfrentamento das crianças, ou a sua mesma, é, por exemplo, se dedicar a algum tipo de atividade marcial, né, que te inspire a ter esses enfrentamentos de forma física, né, e que te leve para essa abstração mental, né, de que a vida é luta. A vida é luta. Como diz, né, a turma do Charlie Brown, dias de luta, mas também tem dias de glória, tá, gente? Essa foi a nossa coluna Mente e Cérebro com o psicólogo Rui Matheus Joaquim. Rui, bom fim de semana para você e obrigada, viu? Muito obrigado a vocês pela confiança de sempre. Um abraço.
Semana que vem, gente, ele volta com mais um tema aqui para a nossa programação. E se você quiser saber mais sobre o trabalho do Rui, tem o Instagram dele, é @rui.mjoaquim.5, @rui.m.joaquim.5.